E eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você, no momento que vai ouvir esta palavra, seja de manhã, seja de tarde, à noite, porque ela vai ficar na mídia, seja motivo de alegria, de bênção, que o Senhor possa falar contigo através desta palavra. E a palavra que eu quero falar encontra-se em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Mas antes eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like. E ainda um convite, meus irmãos. Se você quer aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, que isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, você vai encontrar abaixo no link as informações necessárias para se inscrever na FAEST Academia. Que o Senhor vos abençoe. A palavra diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, meus irmãos. O falar de Deus. E a palavra nos diz logo, Deus tendo falado outrora, muitas vezes, de muitas maneiras. E Deus falou aos pais pelos profetas. Eu quero até comentar um pouquinho. Nós entendemos que quando não tinha a palavra escrita, Deus falava o seu poder pela natureza. Mas pela natureza, o homem não entendeu e distorceu-se e foi para a idolatria e começaram a adorar a pedra como Deus, o rio como Deus, as estrelas como Deus, coisas que Deus criou e eles colocaram para adorar como Deus, e daí fizeram as várias imagens. Mas, meus irmãos, mas hoje em dia nós temos a Bíblia Sagrada. Deus trouxe a palavra. A Bíblia Sagrada, a Bíblia, ela tem uma configuração como um livro. E ela cumpre as ordens da ortografia, da linguagem, da gramática, da literatura. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Deus, através da Bíblia, fala a respeito dele, os seus atributos, como criou o homem, a finalidade, o homem como pecou, como é que veio o pecado, como é que veio a morte e como é que veio a redenção na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso a palavra diz que Deus tem falado muitas vezes, de muitas maneiras, agora nós falou pelo Filho. Nos dias que Jesus estava na Palestina, o Pai falou por ele. E as palavras que ele falou ficaram registradas nos evangelhos. Coisa gloriosa. Então, nos últimos dias, falou-nos pelo Filho. E continua falando. Porque ele continua falando pelo Filho através da palavra. E este Filho, ele constitui herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Meus irmãos, nós falamos tanto o nome de Jesus, e agora eu quero trazer para você, minha irmã, meu irmão obreiro, que nome poderoso. Se não fosse a Bíblia, como é que nós ia saber desse nome tão poderoso? O nome de Jesus.
Não é ficção, não é uma lenda. Ele realmente veio, ele nasceu, ele teve um corpo. Ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou e subiu ao Pai. E como diz aqui a palavra, no finalzinho do versículo 3, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, que tem todo o poder, que opera maravilha, meus irmãos. É dele que nós falamos. É com ele que, quando nós dobramos o joelho para orar, e devemos fazer isso, estamos conversando com ele. Você não vê, eu não vejo, mas pelo Espírito Santo ele está conosco, nos dando graça. E ele continua falando conosco pelo poder do Espírito, que ele mesmo disse, e está na palavra. E aquele Espírito, o Consolador, eu não vos deixarei, eu voltarei para vós. Vocês vão receber do que é meu, e veio dele. E ele, tendo assunto ao Pai, e ele enviou o Espírito Santo, que também é Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, é a mesma essência da divindade. O Pai, o Filho, tem a mesma essência. Essa essência não pode ser dividida, mas é um mistério tão profundo da Trindade, que são três pessoas, mas um Deus só. E ele continua falando conosco, ele continua operando. Ele está no meio da igreja, porque ali nós reunimos. Ele fala conosco na igreja através da pregação da palavra. E às vezes mensagem profética, alguma visão, que isso é como ele quer. E fala contigo, meu irmão, minha irmã, quando está orando. E fala conosco quando estamos caminhando nossa vida pelo poder do Espírito. É coisa gloriosa. Por isso nós temos que deixar que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, que ele esteja conosco, porque aí nós temos Jesus. Tendo o Espírito Santo, tem Jesus. Você quer Jesus? Eu quero Jesus. Eu preciso de Jesus. A qualquer hora da minha vida, a todo instante, eu preciso dele. E eu estou precisando dele agora. Eu sinto que ele está comigo pelo Espírito Santo. Que coisa poderosa. Ele está sentado à destra do Pai. Tornou-se tão superior, mais superior do que os anjos. Lá pelo século terceiro, quarto, alguns cristãos estavam pensando em adorar anjos. É tanto quando Paulo fala na Epístola aos Colossenses, não culto dos anjos. Então, mas o anjo não é para ser adorado. Agradecemos a Deus pelos anjos, essas criaturas celestiais, espirituais, que interagem muitas vezes conosco para nos ajudar. Mas eles são ministros de Deus enviados a nosso favor. Não é para ser adorado, mas quem é adorado é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. E quando você, meu irmão, minha irmã, você está na unção do Espírito Santo, o próprio Espírito te inclina para a adoração do Pai. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A adoração do Filho, porque Ele que morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou e tem todo o poder. E vem buscar a sua igreja. Isto é coisa gloriosa. Mas Deus que falou antigamente pelos pais, falou nos outros dias e ainda fala pelo seu Filho, o que constituiu herdeiro de todas as coisas. E esse Filho e esse herdeiro, que continua falando conosco pela palavra, ele vai buscar e vem buscar você e a mim num determinado dia. Nós partiremos para a eternidade ao encontro com ele para sempre. Que o Senhor vos abençoe, derrama as suas bênçãos e tenhamos um dia de bênção e paz. E eu quero orar. Pai eterno, Deus de amor e bondade, eu te agradeço, Senhor, porque tu continua falando para o teu povo, Senhor. Ser conosco pelo poder, falando pelo poder do Espírito Santo. Pai eterno, tudo isso eu peço, em nome de Jesus. Amém.